E o Mengão ganhou mais uma, hein? 3-0 no Nova Iguaçu e estamos com as duas mãos na taça, hein? Vamos acompanhar aqui ainda Marcos Braz, Landim, Tite e o Cebolinha que tá jogando pra caramba. Acompanha só. E o Landim, na CBN, ele falou também sobre a construção do estádio. Falou de SAF, né, de novo. Ele acha que a SAF é o melhor caminho. Vamos dar uma olhada aqui. O que está sendo discutido no Flamengo é uma SAF exclusiva para a construção do estádio? Sem a SAF, o estádio não sai? Não, o estádio sai. O estádio sai com ou sem SAF. A discussão que a gente vai ter é qual é a forma da gente fazer isso mantendo o controle da associação desportiva sobre o futebol. Porque o primeiro ponto que eu acho que é muito claro é que, assim, e que eu sou um defensor, talvez o maior defensor, não existe ninguém no Flamengo que defenda mais isso do que eu. Eu defendo que não existe razão para que, diferente de outros clubes, né, o Flamengo não mantenha a sua associação desportiva controlando o seu futebol. Então, assim, não existe a menor razão hoje para que, em qualquer que seja o projeto do Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, com os seus sócios, não venha a ser o controlador do seu futebol. Então, dito isto, porque as pessoas sempre, quando associam a imagem da SAF, elas veem a SAF, como ela veio na grande maioria das soluções aqui das vezes no Brasil, como uma solução para salvar os clubes da falência, né? Então, lá você vê a situação em que o Vasco chegou, que o Botafogo chegou, um vendendo 70%, outro vendendo 90%, mas perdendo totalmente o controle, o clube perdendo totalmente o controle do futebol, né? O Cruzeiro, a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero deixar publicamente, porque fica sempre essa discussão, é que eu entendo que o Flamengo não tem a menor razão para que a sua associação desportiva não continue controlando o futebol para sempre, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Porque fica muita fofoca, muita gente falando, ele quer fazer... Pois é, galera, então, eu acho que o Landim, muito provavelmente, ele vai conseguir comprar o terreno ainda nessa gestão dele. Ele vai comprar. Aí ele vai sair, não vai conseguir fazer, lógico, o estádio, e o sucessor dele vai dar início nos projetos e tudo mais, e ele vai acabar voltando para entregar o estádio pronto e entrar para a história do futebol do Flamengo. Vamos para frente aqui. Rapaz, e o caso Gabigol não acabou, né? O Rodolfo Landim foi à rádio CBN do Rio de Janeiro e deu uma entrevista. A gente vai fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então a gente não pode falar unilateralmente, se não contarmos com ele ou não. Ou seja, o Flamengo, mesmo assim, mesmo com o Gabigol, ele tá suspenso, mas o Flamengo já inscreveu ele na Libertadores. O Flamengo vai fazer uma proposta para ele de renovação e eu acho muito dificilmente o Gabigol, provavelmente ele vai assinar, dificilmente ele não vai querer, porque primeiro ele tá suspenso, não vai ter como fazer ele não vai ter como buscar um outro clube agora, porque nenhum clube vai fazer proposta por ele, sendo que não sabe, né, se ele vai estar disponível ou não. Então agora que ele vai fechar com o Flamengo mesmo. Pode ter certeza. E continuando aí o Gabigol, o Marcos Braz deu várias declarações no pós-jogo, né? Falando sobre com relação isso. ao efeito suspensivo? Sobre o efeito suspensivo. Eu particularmente estou muito otimista. Eu acho que o CAS vai fazer essa correção, até porque na minha cabeça é injusto, é muito injusto essa punição. O jogador fez exame de sangue, deixar claro isso é uma oportunidade que eu estou tendo para falar com você, que eu não posso dizer. O jogador fez o exame de sangue no mesmo dia, no começo do dia, não apresentou absolutamente nada, fez os exames de urina e depois dos exames de urina, né, entre os exames de urina e as apresentações é que teve lá os desconfortos lá. O Gabriel também, ele em algum momento se excedeu, não deveria ter feito isso, mas a questão central ele fez o exame
Ele fez o exame de sangue e não apresentou absolutamente nada. E quem quer fraudar alguma coisa, em doping não faz exame de sangue. É verdade o que ele comentou, realmente, né? Porque ele ia fraudar, sendo que depois ele fez o exame de sangue. Se ele quisesse fraudar esse exame, ele não teria feito o exame de sangue. Tem essa notícia aqui também, o Flamengo, de acordo com um portal argentino, hein, dizendo que o Flamengo quer contratar o Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate. Esse cara aqui, ó, o Enzo Dias. Eu não acredito muito não, o Flamengo já tá ali com 2 laterais de seleção, nível de seleção. Não sei, acho meio difícil o Flamengo contratar mais um lateral esquerdo, ainda mais um lateral desse que vai ser caro, a não ser que esteja alguma saída, né? A gente ainda não deve estar sabendo, mas muito difícil. Acho que essa notícia aqui não procede muito não, viu? Olha que negócio interessante aqui, o Matheus Gonçalves, ele foi entregar vários ovos de Páscoa hoje numa comunidade lá, veio, olha só. É, interessante, né? Boa, Matheus Gonçalves, ó. Parabéns aí, viu? Continua desse jeito aí. Nunca esqueça das suas origens. Pessoal, e muita gente falando aí do Flamengo, né? Que marcou 13 mil gols, né? 13 mil, chegamos à marca de 13 mil gols. Mas olha só, um dado importante que muita gente deixou passar batido. O Flamengo é o primeiro time que fez os 13 mil gols. Porém, nenhum desses gols foram feitos na segunda divisão. Então, beleza, hein? Também nós nunca jogamos na segunda divisão, né? O Vasco aí, Fluminense, Botafogo, nossos rivais aí que jogam direto. Interessante esse dado aqui, viu? Viu, seus antes? Falando ainda dos 13 mil gols que o Flamengo alcançou essa marca, o segundo time nessa tabela é o Santos, com 12.935. Depois o Palmeiras, Grêmio e o Vasco, já com 11.800. 1.200 gols abaixo do Flamengo e o Vasquinho. Flamengo aí, o primeiro time na história mundial a fazer 13 mil gols, cara. Impressionante. E sobre a contratação nova do Carlinhos, do Nova Iguaçu, o Flamengo divulgou muita mídia aí, foi feita a compra e tal, mas a negociação foi feita. O Flamengo pagou 600 mil euros, 3,2 milhões de reais ao Nova Iguaçu, pela contratação do Carlinhos, né? Carlinhos é um jogador alto, ele não pode jogar a Copa do Brasil, nem a Libertadores na fase de grupos, mas, cara, eu acho que foi válido, viu, a fazer essa compra, porque o Gabigol tá suspenso, ninguém sabe o que vai virar ainda. E a gente vai precisar muito dele no Campeonato Brasileiro, né? Porque alguém vai ter que descansar o Pedro. E se tiver cartões também, o Pedro, né? Então, achei válido essa compra. Pouco dinheiro, né? Compensa. Sobre o Carlinhos tem uma história de vida. Cara, ele merece o que tá acontecendo na vida dele. Eu tô torcendo muito para que ele se dê bem no Flamengo, viu? Olha só mais ou menos o que aconteceu com ele aqui. É jogador do Flamengo para disputar a posição com o Pedro 2 anos atrás. Estava desempregado, morando num cortiço em uma comunidade no Rio de Janeiro e correndo o risco de ser preso por causa do não pagamento de 6 meses de pensão alimentícia. A carreira do cara mudou de forma completa. Isso tem muito a ver com o espírito profissional, com uma série de oportunidades que pintaram, mas especialmente com a mudança de comportamento do jogador, que passou a ser representado pelo empresário Jefferson Batista. Menino, na temporada passada fez boa Série D no futebol catarinense, foi pro Nova Iguaçu, tem 9 gols em 13 jogos na atual temporada, 8 desses gols pelo Campeonato Carioca, ele divide a artilharia com o Pedro. E aí só para completar sobre o Carlinhos, 27 anos de idade, né? 1,95 m de altura, chega a custo baixo. O Nova Iguaçu estava pedindo $1 milhão por 50% dos direitos econômicos. Posso contar para vocês que o Carlinhos é uma operação barata, não só para aquisição dos direitos econômicos, mas também em relação a salário. Ganhava 20 mil. Pois é, ele ganhava 20 mil reais, cara, 20 mil. Por mês no Nova Iguaçu. Então, cara, sério, agora
Assim, ainda não tenho informação de quanto que ele vai receber, mas não vai ser um salário muito alto, né? Mas o cara tem uma história boa de vida, viu? Merece. Vamos torcer por você, viu, Carlinhos? Cara, e um dado interessante aqui sobre a defesa do Tite. Olha só, o Flamengo tem mais gol pró do que chutes no gol do Rossi. São 26 gols feitos contra 23 finalizações sofridas no campeonato. Cara, isso é insano, cara. Insano. Muito impressionante. O Flamengo fez 26 gols e só levou 23 chutes a gol. Praticamente, se desses 23 chutes tivesse entrado, mesmo assim o Flamengo teria um saldo de 3 positivo. É impressionante a defesa do Tite. Lembrando que é o filho do Tite que faz o treinamento da defesa, viu? Vai dar um bom técnico. Aí os caras, olha só os comentários são muito legais aqui, ó. Dos 23 chutes, 20 foi do Nova Iguaçu. O Fluminense não deu um chute praticamente no jogo contra o Flamengo nos 2 jogos. Tem gente que acha o trabalho do Tite péssimo no Flamengo. É o ápice do absurdo, mesmo não gostando do cara. Concordo, velho. Eu concordo. Eu concordo mesmo. Olha aqui, PQP, que saudade de sofrer 40 finalizações por jogo. Volta São Paulo. Cara, aquilo era um absurdo. Agora que a gente viu tanto que o Flamengo era mal treinado. Meu Deus do céu. Impressionante. E olha o que o Tite falou sobre a defesa dele. Sobre equilíbrio. Ah, olha só. Equilíbrio, vai falar de novo em equilíbrio, né? Não adianta tu fazer um monte de gol se tu tomar uma porrada de gol lá atrás. Tu vai ficar inconstante e sem segurança, sem confiança. Não adianta tu ficar não tomando gol se tu não fizer lá na frente e não agredir o adversário. É uma lógica no futebol, é tão simples, mas é. Toda vez que se foge de um ponto de equilíbrio, tu tá mais perto de perder. Bota a bunda lá atrás, vai perder. Quer botar 8 atacantes e não tem um compromisso em compactar a equipe naquelas diferentes alturas da bola, vai perder. Ou a chance de perder ela é maior. Tentar equilibrar sem abrir mão de novo, volto a dizer, a equipe, eu acho que ela tem uma média de 2 pontos, quase 2,5 pontos por jogo, de gol por jogo. E sólida, então é difícil, é difícil. É, senhor Tite. Continue assim. Tá indo bem, tá indo bem. Então eu acho que o problema maior do Flamengo hoje ali é na ponta direita. Eu ainda não consegui entender Luiz Araújo ali. O Luiz Araújo, certo, é o local dele. Mas hoje ele tá sendo ali o elo fraco do time, é o Luiz Araújo. Ele não tá... Cara, como eu vou dizer, ele... faz umas jogadas estranhas. Tem hora que é pra ele chutar de esquerda, ele puxa pra direita, que não é a perna dele. Aí vem uma bola boa de esquerda pra ele chutar, ele puxa pra direita. Ele teve um jogo, no jogo ontem, ele chutou a bola. Ele foi chutar a bola no gol, a bola foi totalmente assim fora pra esquerda. Pareceu que foi um passe, mas ele foi chutar. Ele tem que dar uma melhorada. Pega a varinha de sua de condão que você triscou no Cebolinha. E bate no Luiz Araújo pra ver se ele volta a jogar bem, viu? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e até a próxima. Valeu!